Aleluia. Glória a Deus. Todos estão escutando direitinho? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. É uma honra, uma satisfação estar aqui novamente compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor. Que é sempre bom compartilhar da palavra do Senhor, né? Obrigado. Eu acho que hoje eu vou precisar de água aqui. Hoje está seco. Tomei bastante água ali. Hoje nós estamos, como diz o irmão Pedro, na semana crescendo nos dons e ministérios. E hoje nós vamos falar de dons. Amém? O título da ministração que eu trago hoje para compartilhar com os irmãos é Na Sombra de Deus. Quem aqui conhece Moisés, a história de Moisés, o líder que ele foi? Um grande líder, uma pessoa que direcionou o povo de Deus a sair do Egito e para a terra prometida, apesar de não ter entrado. Mas ele foi aquele que cabeçou, que primeiro acreditou, porque ele foi chamado por Deus. Quem aqui conhece, já ouviu falar em Elias? Um arauto daqueles que todo mundo gostaria de ter o espírito de Elias, né? Que Elias era daqueles que pregavam o arrependimento mesmo. E João Batista que veio no espírito de Elias. Tem outros homens na Bíblia também relatados, homens grandes, que fizeram grandes obras, como Paulo, como Neemias e Esdras, como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora eu queria que vocês me falassem, quem já ouviu falar em Bezalel? Alguém já escutou a história de Bezalel? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 1. Semana de dons e ministérios, amém? Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardar todo mundo chegar, todo mundo conseguir abrir a Bíblia, as Bíblias. Chegou todo mundo? Acho que todo mundo agora chegou, né? Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenham ordenado. A tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. E a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático, para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Amém? As passagens que falam da vida de Bezalel, da carreira de Bezalel, o que Bezalel fez, estão descritas nesse texto que nós lemos, em Êxodo 31, 35, a partir do verso 30 e 35, e Êxodo 36, verso 1. É interessante que muitas pessoas não conhecem a história de Bezalel. Mas se está na Bíblia a história de Bezalel, é porque ela é importante para cada um de nós.
Mas precisamos primeiro conhecer quem foi Bezalel. E quem foi Bezalel? O texto nos mostra quem foi Bezalel. Bezalel, no verso 2, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri. Quem foi Uri? A Bíblia não fala quem foi Uri, mas fala que Uri era filho de Ur. Quem era Ur? Para quem conhece a história de Moisés, sabe que Ur participou de um certo momento do ministério de Moisés, naquela batalha que estava os israelitas de um lado, os amalequitas do outro, e Moisés levantava-se os braços, e em sinal de intercessão, em sinal de que estava batalhando uma batalha espiritual, para nos informar, nos alertar e nos instruir que a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa batalha é nos lugares celestiais, com as armas espirituais. E assim Moisés, quando cansava os braços, os amalequitas prevaleciam. Quando ele levantava os braços, os israelitas prevaleciam. E Arão e Ur, que viram aquela cena, eles foram auxiliar Moisés naquele momento. Esse detalhe a gente tem que aprender nas nossas vidas. Precisamos um dos outros quando se fala em intercessão. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós batalhamos nos lugares celestiais com as armas espirituais. Mas como igreja, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Precisamos ter isso na nossa mente, inculcado na nossa mente. Então, como vimos, Bezalel é neto de Ur. E Bezalel ele foi chamado para uma grande tarefa, para construir uns objetos e a tenda da congregação. Várias coisas que eram cópias e prefiguração daquilo que estão nos lugares celestiais. Ele foi chamado para construir a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, a mesa, os utensílios, o altar do holocausto e a bacia com seus suportes e outras coisas, e as vestes dos sacerdotes. É interessante que quando a gente vê essa missão que foi dada pelo próprio Deus para Bezalel, a gente pensa que Bezalel já tinha uma certa idade quando ele foi chamado para essa empreitada, vamos dizer assim. Mas segundo os relatos rabínicos, Bezalel tinha apenas 13 anos de idade. Um jovem chamado para uma grande responsabilidade. Bezalel, ele se tornou o maior artesão, o mais talentoso e relevante da sua geração. Bezalel não era somente bom, ele era um especialista. Um jovem fora do seu tempo. Pensa comigo. O texto nos diz aqui que ele tinha habilidade para desenhar. Mas não era caricatura. Não era caricatura que ele desenhava. Ele era um arquiteto. Ele trabalhava em ouro, prata e bronze. Ele era um ourives. Ele tinha capacidade de esculpir pedras preciosas. Um lapidador. Ele entalhava madeira, um marceneiro. E toda a obra artesanal. Ele era um artesão. Uma coisa é você ser bom em determinada profissão. Outra coisa é você ser excelente em várias profissões. Bezalel, ele era um fenômeno. O mais interessante é que poucas pessoas conhecem a história de Bezalel. Mas como eu falei no início, se está na Bíblia, é porque é importante. E os judeus, eles reconhecem os feitos de Bezalel. Se você for em Jerusalém, hoje em dia, existe o Museu Bezalel de Belas Artes. Olha a relevância da obra desse jovem, com 13 anos, chamado para exercer os seus dons.
os seus talentos em prol do reino de Deus. Nesses poucos relatos bíblicos que falam da vida de Bezalel, nos ensina alguns princípios importantíssimos para a nossa caminhada, para os dons que Deus já deu para cada um de nós, para os talentos que Deus já deu para cada um de nós. E é nisso que eu queria que a gente tratasse nesse momento, de alguns princípios, que é importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Primeira coisa, primeiro princípio, é a certeza que foi escolhido por Deus. Olha o que tem no verso 31, 2. Eis que chamei pelo nome Bezalel. Quem chamou Bezalel? Deus. Mas Deus falou diretamente com Bezalel? Não. Falou com Moisés e Moisés falou com Bezalel. Mas mesmo Deus não falando diretamente com Bezalel, dentro dele, ele tinha certeza que ele foi chamado para uma grande obra. E dessa forma, ele resolveu cooperar e se colocar à disposição para ser usado por Deus para essa grande obra. Mesmo sendo um adolescente de 13 anos. É um chamado irresistível. Você sente esse chamado no seu coração, meu irmão? Infelizmente, meus amados, infelizmente, muitos não têm essa convicção que são chamados por Deus. Muitos carregam desde criança um sentimento de inferioridade, porque receberam uma palavra dentro da sua casa ou no seu colégio, que não dá conta, que você não é capaz, que você não pode. Isso gera o medo, gera insegurança. Eu mesmo fui vítima disso quando eu tinha 12 anos de idade. A minha própria mãe falou isso para mim. Minha própria mãe chegou para mim e falou que eu era um banana. E isso eu carreguei durante muitos anos. Todas as vezes que eu me decepcionava com alguma coisa, esse negócio vinha na minha cabeça. Mas eu sempre utilizei isso para me impulsionar, para ir para frente. Mas muitas pessoas não utilizam isso para se impulsionar. Muitas se utilizam disso para se inferiorizar, se diminuir. E hoje em dia, muito pior, rede social. Rede social é um campo sem lei, onde as pessoas querem a pessoa perfeita daquele jeito e elas começam a diminuir umas às outras. E principalmente a juventude, ela não tem tido forças para sair de uma situação dessa, o que acaba gerando em algumas jovens o desejo e até a situação de suicidar. As pessoas ficam intimidadas com as suas responsabilidades, intimidadas por palavras que foram faladas ao seu respeito, criando uma postura desalinhada daquilo que Deus diz ao teu respeito, daquilo que Deus te chama para fazer, daquilo que Deus quer da sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Se você tem esse tipo de sentimento, eu, como líder dessa casa de oração, como presbítero levantado nessa casa, não por mão de homens, mas pelo próprio Deus, eu digo, você é o escolhido de Deus. Foi Deus que te escolheu. Tome posse dessa situação. Ele te escolheu para uma grande obra. Aleluia. Tenha essa convicção. E essa escolha é um chamado irresistível, que foi feito desde a fundação do mundo. Olha o que diz no Salmo 139, a partir do verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti,
quando em secreto eu fui formado, entristecido com suas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer coisa deles existir. Sabe o que nós estamos precisando, amados? Estamos precisando levantar uma geração. Uma geração que tenha convicção que é chamada por Deus. Uma geração que tenha convicção que é chamada por Deus antes da fundação do mundo. E é isso que o texto fala para nós. É isso que o salmista fala para nós. E é um chamado que é um chamado irresistível, vindo da parte do próprio Deus. Mas é um chamado para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E há um propósito para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado nosso. Um povo exclusivo de Deus para anunciar ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Deus nos escolheu para darmos frutos. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Sermos frutíferos. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Meus amados, Bezalel tinha essa convicção. Por isso, ele respondeu responsivamente a esse chamado. Você e eu devemos ter essa plena certeza em nosso coração e essa convicção que somos chamados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu tomar uma água. Aleluia. Segundo princípio que eu queria compartilhar com os irmãos é o princípio de quem chama, capacita. Olha o que diz o verso 31:3. E o enchi do Espírito de Deus. Te faço uma pergunta, meu irmão. Você já recebeu o Espírito de Deus? Você tem o Espírito de Deus? Bezalel, ele não recebeu o Espírito de Deus. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele transbordou do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é receber, outra coisa é você ser cheio e transbordado do Espírito de Deus. Muitas pessoas, meus amados, hoje em dia ficam procurando coisas no mundo, coisas carnais, coisas tentando preencher um vazio existencial, um vazio que tem dentro de ti, dessa pessoa. Procurando dinheiro, nos prazeres mundanos, nas bebidas, nas drogas, na prostituição, nos likes em redes sociais. Procura nos prazeres sexuais ilícitos. Procura agradar os amigos, pensando que vai preencher aquele vazio existencial. A única coisa que vai acontecer, meu amado, é aumentar esse vazio. É a única coisa que vai acontecer. Quando o escritor de Êxodo falou que Bezalel foi cheio do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai no significado de ser cheio, fala de plenitude, abundância, estar completo. Nenhuma parte do corpo sem estar na sua completude. Aí eu te pergunto novamente, meu amado, você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já pediu a Deus para te encher do Espírito Santo de Deus? Se você pedir, meu amado, eu tenho certeza que papai vai falar desse jeito. A única coisa que eu quero, meu filho, é te encher do meu Espírito. Você não pode sair desse culto sem pedir o Espírito Santo de Deus.
Você não pode sair desse culto sem receber, sem ser transbordante do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos ajuda na caminhada, Ele nos admoesta, nos exorta, nos encoraja. Ele nos instrui a fazer, a realizar e a pensar. Vou dar um exemplo bem ridículo. Bem ridículo. Bem ridículo, irmão. Eu acho que todos aqui conhecem aquele jogador, Ronaldinho Gaúcho, não conhece? Ou não? Já viram jogar? Tá, vou jogar mais para recente. Neymar. Todos conhecem Neymar. Conhece? O que vocês acham se jogasse uma bola aqui para mim? Matada de bola, habilidade. De repente você acha que eu pode ter sido jogador de futebol quando era mais novo. Então eu queria saber, alguém que nunca jogou bola aqui. Pode levantar o dedo, amor. Não tenha receio. O exemplo não vai te constranger. Então eu vou escolher aqui, vamos lá. Vou escolher uma pessoa então. Vou escolher minha esposa, Adriana, para não constranger ninguém. Porque ela me conhece já, mais fácil. O que vocês acham que ia acontecer se eu rolasse uma bola aqui para a Adriana? Domínio de bola, habilidade. Se eu chegasse para ela e falasse assim, ó, faz de conta que isso aqui é uma trave, falar para ela aqui, ó, aqui é um L, aqui é o chamado aonde a coruja dorme. Bota a bola aqui, Adriana. O que vocês acham que ia acontecer? Não ia acontecer nada, né? Não ia acontecer nada. Agora, já imaginou se eu enchesse ela até transbordar, até não faltar espaço nenhum do espírito de Neymar? Qual seria a habilidade dela? Qual seria o gingado dela? Ela já conseguiria colocar aqui. É ou não é? Eu falei que o exemplo era ridículo. Já tem gente falando em misericórdia. Está repreendido, está amarrado. Calma, irmão. Eu falei que o exemplo era ridículo. É para te mostrar, meu amado, que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, você faz tudo o que você for fazer, não só de uma forma religiosa, mas também na sua profissão, você faz tudo com excelência. No topo, você vai ser o melhor de tudo. É isso que o Espírito Santo de Deus quer trazer para mim e para você. Algumas pessoas, elas não valorizam a presença de Deus. Carrega o Espírito de Deus, mas não valoriza aquilo que tem. E nem dá lugar ao Espírito Santo de Deus para atuar na plenitude de suas vidas. Bezalel, meus amados, ele foi cheio, foi completo e foi transbordante do Espírito Santo de Deus. E nós devemos entender que muitas das vezes nós devemos pedir, como diz o evangelista Lucas no capítulo 11, verso 9. Diz assim: por isso lhes digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. Tiago fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. E quando a gente pede para as nossas concupiscências, as vontades da nossa carne. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. Eu não tenho filho pequeno mais. Meu filho está até maior que eu já. Se ele chegar para mim, pai, me dá um beijo. É claro que eu não vou pedir para ele abaixar. Para ele abaixar, né? Ele que vai ter que abaixar para me dar o beijo. Mas eu falo, filhinho, tudo que papai quer, te dá um beijo. E é isso que Deus quer conosco. Quanto mais o Pai que está no céu dará
o Espírito Santo a quem o pedi. Nós não estamos sendo transbordantes do Espírito Santo de Deus porque não estamos pedindo. Você já pediu o Espírito Santo de Deus para te transbordar, para te encher, meu amado? Pede, papai, que a coisa que Ele quer te encher do Espírito Santo de Deus. Bezalel se tornou esse jovem fora de série. Um fenômeno. Porque ele foi escolhido e foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você conhece tudo que vem de Deus. Olha o que o 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. E no final desse capítulo, apóstolo Paulo nos informa que aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele tem a mente de Cristo. Você consegue entender? Você consegue entender, meu amado, que receber o Espírito Santo de Deus é receber a mente de Cristo? Quando eu olho essa escritura, quando eu estava meditando nisso aqui, eu comecei a pensar, Senhor, pedi em oração, Senhor, destrava os meus dons, destrava a minha língua, destrava aqui para pregar a tua palavra, para falar com ousadia, com intrepidez na tua palavra, para levar a tua palavra àquelas pessoas que não conhecem. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo de Deus é só para uma resposta religiosa. E não é bem assim. Êxodo 31, 3 diz que encheu o Espírito Santo de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Para quê? Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro e em prata, para lapidação, para entalho de madeira, construir a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório e outros elementos também. Olha o que o escritor de Hebreus falou do tabernáculo. Não foi qualquer coisa que Bezalel fez. Hebreus capítulo 8, no verso 1 ao 5. O escritor de Hebreus traz uma informação preciosíssima. Diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Está falando de Jesus. O qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Agora, presta atenção no verso 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Bezalel não fez qualquer coisa. Ele fez cópias daquilo que está nos céus. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a primeira pessoa descrita na Bíblia, que foi Bezalel, o Espírito Santo de Deus deu destreza, habilidade, plena capacidade artística. Para quê? Para ser um arquiteto, para ser um ourives, para ser um lapidador, um marceneiro, um artesão. Essa foi a capacidade que o Espírito Santo de Deus deu a Bezalel. Quando o Espírito Santo de Deus veio a primeira vez sobre a igreja, quando estavam 120 pessoas orando, deu a capacidade para aquelas pessoas falarem línguas estrangeiras. Olha o que diz em Atos capítulo 2, verso 4 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Esse dom que o Espírito Santo de Deus deu aos apóstolos no momento da festa de Pentecostes é diferente dos dons de línguas que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Capítulo 12, o irmão Pedro leu aqui na abertura do culto hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus capacita cada um de nós para fazer coisas grandiosas, eu fico embasbacado. Meus amados, eu nunca estudei mandarim. Não sei nem para onde vai. Nunca estudei nem alemão. O que esses homens receberam aqui, os apóstolos receberam, essas 120 pessoas receberam, foi que, tipo assim, nunca estudaram uma língua estrangeira. O Espírito Santo de Deus capacitou eles a falarem alemão, mandarim, inglês, espanhol, várias línguas. Foi essa capacitação que o Espírito Santo de Deus deu a eles. Quando nós pensamos no Espírito Santo de Deus, nós sempre pensamos numa resposta religiosa, mas não é bem assim. Eu te pergunto, qual é a tua profissão? Você é um administrador? Você é um médico? Um diarista, um terceirizado? Um empresário? Um professor? Um servidor público? Uma fisioterapeuta? Você quer ser um profissional fora de série e na tua profissão você vai glorificar o nome do Senhor? Seja transbordante do Espírito Santo de Deus. Você vai realizar coisas grandiosas com o Espírito Santo de Deus. Coisas que marcarão essa geração e deixará um legado. Bezalel, ele não fez qualquer coisa. Bezalel fez objetos na terra que eram cópias das coisas celestiais. A capacitação dada por Deus a Bezalel é a mesma que Deus quer dar a você e a mim. Quer nas nossas profissões, quer na esfera religiosa. Trabalhos com excelência para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é os talentos que recebemos é para compartilhar. Você recebeu talentos da parte de Deus? Você recebeu dons da parte de Deus? Os talentos que nós recebemos, os dons que nós recebemos, é para compartilhar, para trabalharmos em equipe. Êxodo 35, 34 fala assim: e concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. Nós devemos compartilhar. Os talentos que nós temos não é para ficarem guardados. Quando nós recebemos talentos, meus amados, nós devemos entender que os talentos e dons que nós recebemos é para receber, celebrar e compartilhar. Receber, celebrar e compartilhar. Você recebeu um talento dado por Deus. Você celebrou. Você está compartilhando?
que nós temos feito com os nossos talentos, com os nossos dons? Ou você está enterrando o seu talento ao invés de multiplicá-lo? Parábola dos talentos que Jesus fala em Mateus 25. Aliás, o evangelista Mateus relata no capítulo 25, diz assim que um servo recebeu do seu senhor 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Quando o seu senhor voltou, o que tinha 5 multiplicou por mais 5. O que tinha 2 multiplicou por mais 2. E aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento. E ele foi entregar o talento para o seu senhor, falando que o seu senhor ele era rígido. E olha qual foi a resposta que está no Mateus capítulo 25, verso 26. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. A parábola dos talentos, meus amados, nos mostra que todos nós vamos ter que prestar contas dos dons que nós recebemos. Deus dá a cada um uma missão. A cada um de nós. De acordo com a nossa capacidade. E Ele ainda nos capacita mais ainda com a vinda, sendo transbordantes do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita para desempenharmos com excelência os dons que Deus nos deu. Para que possamos cumprir a nossa missão, Ele nos dá recursos, bens materiais e conhecimentos. Falo para você, meu amado, não enterre o talento. Aquele que enterra o seu talento não tem parte com Deus, mas aquele que multiplica, aquele que compartilha, tem a natureza de Deus. Os nossos talentos e dons devem ser para ser compartilhados, conforme Bezalel fez. Ele compartilhou com Aholiabe e com outras pessoas que estavam ali com ele naquela mesma situação. Você tem compartilhado os dons e talentos que você recebeu da parte de Deus? Você tem feito discípulos? Você tem usado o dom que Deus lhe deu para a glória de Deus? Você tem usado os seus dons e talentos para deixar um legado para a honra e glória do nosso Senhor? Bezalel, ele deixou um legado, mas também deixou uma mensagem. Não desperdice os dons e talentos que Deus lhe deu. Eu quero te encorajar com essa história de Bezalel. Mais que encorajar, eu quero que você saia daqui com a plena certeza que você é o escolhido por Deus. A plena certeza que quem te chamou vai te capacitar. Vai te capacitar com o Espírito Santo de Deus para realizar coisas grandes. A certeza que os seus talentos, os talentos que nós recebemos, nós devemos compartilhar. Porque ninguém na história fez nada sozinho. Ninguém na história fez nada relevante sozinho. Ninguém. Não podemos ser negligentes com os dons e capacitação que o nosso Senhor já nos deu. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres verdadeiramente poderosos e que exerçam os dons concedidos pelo nosso Deus. Aonde estão os Bezaléis? Na seara do Mestre. Há lugar para todos trabalharem, bastando apenas disposição e coragem. Deus quer te dar uma unção de Bezalel. Deus quer te dar criatividade para você cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Você sabe o que significa Bezalel? O nome Bezalel? Nome Bezalel significa a sombra de Deus.
Deus quer levantar uma geração que vive na sombra de Deus. O que é estar na sombra de Deus? Estar na sombra de Deus é tá queimando lá fora, você está aqui na sombra. Está queimando lá fora, tá tudo, o bicho está pegando, você está aqui na sombra de Deus, descansando em Deus, com intimidade com Deus. Na sombra de Deus, a obra do Senhor ela não é pesada, porque se é pesada, você está fazendo na força do braço. Se for na força do Espírito, ela é leve, porque a obra do Senhor ela é leve. A obra de Deus é Ele em mim e através de mim. E é assim que nós devemos pensar. Sombra de Deus é aquele que entende que é escolhido por Deus. Aquele que entende que tem um Espírito e é cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o prazer de compartilhar os talentos e dons que Deus lhe deu. Isso é ter a unção de Bezalel. Isso é estar na sombra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos.